Meu irmão, minha irmã, antes de iniciar o nosso estudo dos Salmos, gostaria de compartilhar algumas coisas ainda com você, né? Amanhã, dia 1º de setembro, nós começaremos o nosso estudo propriamente dito. Mas é muito bom a gente ter algo introdutório para, então, se familiarizar melhor com o livro dos Salmos. Então, a primeira coisa que eu lembro é, se você ainda não leu a introdução ao livro dos Salmos em sua Bíblia, procure fazer isso ainda hoje, para que você já tenha uma ideia geral do saltério. Bem, como é que nós vamos fazer isso a partir de amanhã? Nós vamos, a cada dia, ler, meditar e estudar o Salmo da liturgia do dia. O Salmo que a liturgia nos apresenta, né? Este Salmo, então, nós vamos apresentar de uma forma prática, clara, para que você possa, assim, entender o sentido do Salmo, o tema do Salmo, o gênero literário daquele Salmo, e aí também aprender em que situação você pode rezar aquele Salmo, né? Porque o Salmo, todos os Salmos são orações existenciais, falam muito da nossa própria vida, falam da angústia, da alegria, da preocupação, da perseguição, da doença, da morte, do medo da morte, né? Do medo da perseguição. Então, os Salmos revelam muitos sentimentos humanos, revelam muito da nossa própria existência, né? Também os Salmos demonstram confiança, esperança em Deus, mostram a gratidão do salmista que experimentou uma graça, né, divina. Então, os Salmos são oração para a nossa vida. E a partir dos Salmos que nós temos no Saltério, na Sagrada Escritura, nós podemos começar a fazer o nosso próprio Salmo, né? Há uma palavra, uma frase que nos toca mais de perto, e a partir dali nós podemos fazer também o nosso Salmo, compor o nosso Salmo, seja de forma oral ou até mesmo por escrito, né? Há pessoas que têm mais gosto em escrever, preferem escrever, então podem fazer também a sua oração por escrito. Pois bem, então é assim que o Salmo tem muito a ver com a nossa própria vida. Não é à toa que os Salmos são tão rezados, são tão queridos, né, pelo nosso povo. Apesar de ser um livro do Antigo Testamento, e muita gente não gosta, né, do Antigo Testamento, tem medo do Antigo Testamento, acha o Antigo Testamento muito difícil, mas os Salmos falam tanto da própria vida humana que, naturalmente, tem a primazia, podemos dizer assim, no gosto, né, dos cristãos e cristãs quando se fala em oração. Pois bem, o que mais? Quando um salmo se repetir, alguns salmos se repetem na liturgia, né? Temos o Salmo 145, se repete neste mês de setembro, o Salmo 90, o Salmo 119. Quando isto acontecer, então nós vamos, no dia seguinte, nós não vamos repetir o mesmo salmo, mas já escolhemos outros salmos que não estão na liturgia do mês de setembro e que são salmos que nós também gostamos e queremos então conhecer, como o Salmo 23, o Salmo 1, o Salmo 100, entre outros. Tá? Então, são esses salmos que nós também vamos conhecer um pouco mais. Bem, quero lembrar que é importante você ter sempre a Bíblia nas mãos, né? No livro dos Salmos, é claro, e, de acordo com o dia, abrir ali no Salmo que nós vamos estudar naquele dia. E uma coisa boa para a gente ler, meditar e estudar é usar lápis de cor. O lápis de cor vai ajudar a gente a marcar palavras, expressões que são importantes, né? Como tema, para entender o tema do Salmo, e também
para a gente ver a organização do Salmo, como o Salmo se divide, em quantos momentos ele tem. Isso ajuda a gente a conhecer melhor para rezar melhor, né? O nosso objetivo com a leitura, a meditação e o estudo dos Salmos não é apenas um interesse intelectual, mas é um interesse orante, né? Para que o conhecimento dos Salmos possa nos levar a rezar melhor e a nos aproximar de Deus assim, tá certo? Bem, então nós nos veremos amanhã, com a graça de Deus, e começaremos então com o Salmo do dia, tá? Um grande abraço para todos e até amanhã.